Bem-vindos ao podcast Ver Aliança, um momento de casais para casais. Espero que vocês aproveitem o tempo que a gente tem hoje com os nossos convidados mais que especiais. Hoje a gente está recebendo o Jackson e a Luísa. Muitíssimo obrigado pelo sim de vocês. É muito grandioso ter vocês aqui com a gente hoje, né? E sintam-se à vontade para falar, para pedir, para o que vier no coração de vocês. Então é um momento tanto para quem está nos assistindo como para nós aqui também, para nós quatro, tá? Nós que agradecemos, né, o convite. É uma honra estar aqui, porque é um projeto muito lindo, muito especial, muito importante. Então, muito obrigada por terem nos feito esse convite. A gente ficou muito feliz, assim, de ter recebido isso, né? E espero a gente poder ajudar aí, contribuir nessa grandiosidade de vocês aí. Isso. Obrigado. Assim, a gente sempre tenta trazer aqui casais que tenham algo para agregar para outros casais, para outras famílias também. E vocês têm uma história de conversão interessante, né? Do casamento de vocês. O que vocês têm, assim? Acho que antes de começar, a gente trouxe um presente para vocês. Olha! Que é de coração, a Sagrada Família. Ô, gente, que maravilha. Obrigado. A gente Olha que lindo, amor. É uma coisa muito importante, né, amor? Fez toda a diferença na nossa vida. Que bom. E faz na nossa casa. Obrigado, de coração. E que abençoe as conversas, os projetos. E a família de vocês. Vai ficar sempre aqui. E vocês acertaram em cheio, porque a Sagrada Família é o norte da nossa família. Então, até quando a gente foi coordenador de coisas da igreja, né? Sempre que a gente escolheu um padroeiro, a gente escolhia a Sagrada Família. E eu falo com o Sérgio que todas as vezes que a dúvida vem no meu coração, eu penso em Maria e o que ela faria. E o Sérgio eu penso em José, né? Com São José. Então, eu acho que é o exemplo que a gente tem de família a seguir, né? Então, a Sagrada Família. Então, que bom, nosso... Já ganhamos mais um presente aqui no nosso cenário, né? Já mudou. Obrigado mesmo, de coração. Com certeza, de coração, né? E fala um pouquinho aí de vocês, assim. Vocês já estão há quanto tempo junto? Como é que começou a vida de vocês aí? Tá com você. Nós começamos a namorar em 2010. A gente, enfim, já se conhecia antes, mas não tinha, né? Não estávamos juntos. E aí, nos encontramos numa balada aí da vida. E uma semana depois a gente já estava namorando. E eu falei isso. Ele me pediu em namoro e ele já tinha me avisado que... Dia 12 do 6. 12 do 6. Eu tenho um casamento. Da minha família e você vai comigo e você vai como minha namorada. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Quem que é esse maluco, né? Tá. Vocês acreditam que no dia que eu conheci a Yara... Ele falou a mesma coisa e eu fiz a mesma cara que a Luísa, do tipo... Eu falei, gente, que eu louco, tava com né? um primo lá em Belo Horizonte e aí eu falei com ele, e ele ia casar em 8 meses depois, né? E eu tava em BH de passagem, né? E aí eu falei com ele, Tiagão, eu vou no seu casamento acompanhada, ela vai comigo. E ela, coitado desse aí, né? Achando. Olha aí que coisa. O nosso era até mais perto ali, uma semana, eu já achei assim, gente. Eu fui tocar em Unaí. Ousado. Eu tocava. E aí eu fui tocar em Unaí, foi um evento, cara, foi um pouco pesado, assim. E aí lá encontrei a Lu, e eu ainda comentei com um amigo, eu falei, eu vou investir ali. Vou investir aí. Aí o Japa, né, ele até comentou, ele falou, cara, prima do Kaká, cuidado. Eu falei, não, é ela mesmo, tenho certeza. Tá escolhido. Escolhido. E eu tava super difícil. Falei que se ele quisesse meu telefone, ele que arranjasse. Falou, e até aí que não vai namorar não, não vou namorar não. Ele arranjou e uma semana depois estava lá, eu, nesse casamento. Minha namorada. Como namorada dele. E aí, enfim, a gente nunca mais se separou. 2 anos depois, ele me pediu em casamento. Ficamos noivos durante 2 anos. Eu estava ainda terminando a faculdade. Na verdade, tinha acabado de terminar a faculdade. Queria passar um concurso. E aí eu falei, não, em 2 anos a gente consegue se organizar. Mas eu falei, não, me dá 2 anos que eu consigo passar e me organizar e a gente fazer tudo. E aí foi isso. Dia 2 de agosto de 2012 a gente ficou noivo. E 2 de agosto de 2014 nós nos casamos no civil. No civil. Não casamos no religioso naquela época. Agora, você falou que você queria casar antes. Mas aí ela falou, não, me dá 2 anos. Eu falei, é bom que eu parcelo, né? Virou 24 parcelinhas, casou quitado. Mas é engraçado, porque hoje tem
o homem às vezes tem aversão, né? Ao casamento. Ao casamento, e que fica jogando isso mais pra frente possível. Estamos conhecendo, né? Uma coisa E eu falo, né? Eu também assustei um pouco quando a Yara falou da gente casar, mas enfim, graças a Deus. Foi eu que pedi ele em casamento. Ah, foi? Praticamente, né? Não, ela marcou a data pra eu pedi-la em casamento. Não, deixa eu te contar. Deixa Você vai ter que estar aqui a Vamos aliança. organizar esse pedido. Foi bem isso, foi bem isso. Eu quero essa aliança Eu quero aqui. essa. Não, nossas alianças foram ouro, brincos da minha avó derretidos. Não tinha dinheiro pra nada. Mas é uma outra história, mas legal demais isso aí. E eu falo às vezes com amigos também, né? Quando falam de casamento, que vão casar. E aí o pessoal faz muita Chacota. piada, né? Chacota. Bicho, vem, a piscina tá quietinha. Aquela e outras piores, né? E tem um bom tempo já que eu comecei a falar de casamento mais pras pessoas. Quando alguém fala que vai casar, eu falo, pô, que maravilha. Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida, como a sua vida vai melhorar. Casamento traz prosperidade na vida da gente, os filhos trazem prosperidade na vida da gente. E é legal que os feedbacks que eu recebo, o pessoal fala, poxa, ninguém me falou isso, todo mundo só fica me zoando porque eu quero casar e tal. Né? Então, poxa, é legal que você tenha esse conceito aí também de a gente escolher casar. Acho que são fases, né? A gente também, acho que no começo ainda tinha essas brincadeirinhas, Sim. mas eu nunca fui muito dessa brincadeirinha. Meus amigos... Até mas hoje. a gente sempre falou muito sério sobre isso, assim, cara, casar é a melhor coisa. Se você encontrar a pessoa certa, né? Sim. Então, e é uma responsabilidade, né? Que a galera muitas vezes foge dessa responsabilidade, tem medo, né? Sim. Ou então é aquela questão, né? Eles não conseguem e quer fazer uma piada daquilo que eles não conseguem, né? Tipo, ele vai conseguir ou não? Então eu vou denegrir. Na época a gente até ouviu, né? Mas vocês vão ficar noivos 2 anos? A mulher tipo, do... E se acabar? E se acabar? Isso nem passa na minha cabeça. E a gente nunca eu tinha terminou. tanta certeza, Olha, os 2 anos não sim. é porque eu não queria, mas é porque era por questões preparar. tão Organização, práticas, né? assim, na minha cabeça era tão óbvio que ia dar certo e era por questões tão práticas da vida que era uma coisa que não passava na minha cabeça, que dali a 2 anos muita coisa podia acontecer. Sim, vai acontecer mesmo, mas estaremos juntos, né? Exatamente, então A gente nunca que terminou, bom que né? estamos juntos. Assim, uma coisa que a gente sempre nunca conversou teve, sobre a questão nenhum de término, respeito, nada. né? O que é o relacionamento, né? É o respeito. E a gente, Exato. isso a gente sempre concordou plenamente, assim. Não tinha briga normal, não tem como. Lógico, Sim. né? É, Isso claro. acontece todo dia. Mas, assim, aquelas, tipo, briguinha de, então acabou, não sei o que, depois volta. Sai de casa. Não. E a gente sempre falou A gente assim, nunca isso teve isso. é o que perde o respeito no relacionamento, Sim. né? Então a gente sempre teve essa ideia. Como é que perde o respeito? A partir disso. Ou às vezes vai palavrão, não sei o quê, é uma coisa que, tipo, vai denegrindo o respeito, né? E a gente sempre preservou bem isso, Pô, acho que é legal. por isso que deu sempre certo. Parabéns. E aí Legal. nós casamos, né, em 2014 no Civil. civil. Lá Foi- vocês não pensavam em ainda casar no religioso? Não. Eu tinha Eu cheguei a O perguntar. Jackson já tinha mais contato com a igreja e tal. Eu não era contra, assim, Sim. casar na Como é que na é que você igreja. fala? Mas. É católica. Católica de IBGE. De IBGE. Né? Na verdade, Ah, eu é acho. pra você. Eu pensando assim, voltando aqui nas minhas memórias, eu era até menos do que isso. Eu era menos do que católica de IBGE. Eu não era nada, assim. Sim. Eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, mas Seguindo um só. protocolo ali, só, né? menos do que de IBGE, porque não ia à missa, assim, com frequência nem nada. E aí, mas ao mesmo tempo eu não era contra casar na igreja. Foi também, mais uma vez, uma decisão muito, Sim. muito prática. Era até mais barato na época casar sim. só tudo no mesmo lugar e Sim. tal. Então, enfim. Como não era uma coisa muito importante pra mim, nem apesar dele ter mais contato e tudo mais, também não era uma coisa fundamental pra ele. Então a Sim. gente acabou não casando Na igreja. na igreja. Isso veio E depois. nesse período, assim, de namoro, casamento, e os anos que se passaram, vocês tinham alguma, assim, espiritualidade entre vocês e Deus? Como é que... Vocês tinham alguma relação, assim, diferente com Deus que vocês percebem ou não? Eu, assim, tinha muito no meu íntimo, mas muito rasa, sabe? Assim, muito aquela coisa de... rezar quando tá precisando. Sim. Uma coisa pouco... Não conhecia, não conhecia a parte histórica, que é Maravilhosa. belíssima, né? Sim. Isso eu não tinha a menor ideia. Não tinha esse interesse, enfim. Era uma coisa muito... Acreditava em Deus, mas não tinha isso, né? De ter uma relação, um relacionamento. Eu não tinha, definitivamente. Isso foi bem recente Uhum. na minha vida. Eu já tinha.
Eu já tinha um pouco mais disso. Eu era coroinha na 303, Olha. na São Camilo. Eu fui também. Lá na São Camilo, na 303/4, né? Então, Sim. morei lá desde criança, então até a gente vê a importância de uma madrinha, né? Uma Sim. madrinha, Total. ela que chegou e falou, não, minha filha vai ser coroinha, você vai ser coroinha também. Eu, tá bom. Na época, né, tipo, menino, a missa das 8 da São Camilo era lotada, e tipo, eu ia como coroinha da missa e tal, então assim, eu me amarrava já tinha um pouco essa ligação, mas com o tempo, né, você vai vindo, vai crescendo, querendo ou não, infelizmente, fui dando uma afastada e tal, mas sempre com um pezinho ali, sempre que dava, né, não ficava catequizando a Luísa, a gente tem que ir, você tem que ir, não, eu respeitava essa questão, e depois de um tempo, né, de tempo pra cá, a gente começou a surgir essa questão nossa, né, principalmente em 2022, né? 2022. Acho que foi 2022. No dia 1º de janeiro de 2022, a minha avó faleceu de forma repentina, ela tava bem. Super bem, passou E eu era muito ligada a ela, eu Natal. tinha uma ligação, assim, muito forte com ela. E eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito abalada, assim, muito, sabe? Assim, meio... Não Sem descontrolada, porque acho que não é do meu feitio, mas Sim. fiquei muito, muito mal. Sentiu demais. Né? E aí, nesse dia, já no dia 1º, eu senti muita necessidade de ir à missa. Assim, muita. E era algo que pra você não era Não. normal, Não né? era comum. Não, eu não ia à missa nem por ser 1º de janeiro, e nem por ser domingo, e nem por ser nada disso. Mas esse dia eu senti muita vontade. E aí nós fomos à missa, foi o mesmo dia do velório, e nós fomos à missa à noite. Eu busquei um horário, nem sabia de horário de missa, busquei uma igreja perto de casa e fomos à missa no domingo. E eu continuei sentindo essa vontade naqueles dias que se seguiram. E eu fui à missa todos os dias naquela semana. Olha. Assim, não sei explicar O motivo, o né? motivo. Claro que teve um momento, assim, muito forte, né? Que foi a perda da minha avó, mas eu comecei a sentir essa vontade e eu fui à missa todos os dias daquela semana. E aí, algo mexeu comigo ali naquele período. Eu falei, nossa, isso aqui é muito mais do que... eu perdi minha avó e vou à missa aqui pra ficar bem. Não, era mais, eu sentia que era não mais. Era algo protocolar mais. Não era, né? Pra quem não ia nunca e sentia essa necessidade, tipo assim, era como se eu precisasse estar lá, sabe? E aí, acho que foi nesse período que eu despertei, assim, pra isso. Só que, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito prática, muito objetiva, muito crítica, muito... E aí eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu precisava buscar. Então eu fui por uma parte teórica, sabe? Eu não fui só nessa coisa do... não, tô sentindo. Hoje eu sinto e vivo disso. Mas na época não foi assim. Então eu precisei correr atrás, sabe? E comecei a entender, comecei a estudar. E aí eu mergulhei, assim, nessa parte de conhecimento e fui me deixando... Tem gente que fala que quando a gente estuda e quando a gente conhece, a igreja não tem como sair dela, né? Não, eu falo que quando a gente vê, não consegue desver. E exatamente. aí, foi isso. A minha história foi essa, e aí eu, né, minha personalidade e tudo, então pra mim não foi, assim, exatamente aquela epifania que eu acho que muita gente acha... Sim. Que é isso, né? Que uma conversão, você precisa ver Jesus Cristo na sua frente. Sim. E eu posso afirmar que não é. Então, assim, né? Tem gente que fala, não, eu não acredito, porque tem um monte de explicações, né? Científicas e não sei o quê, mas hoje quem estuda e quem conhece sabe que a ciência explica também muitas das coisas, mas, né, as pessoas acham que é isso, vai acontecer uma coisa sobrenatural, extraordinária. E não é isso que acontece, né? O meu processo foi bem teórico, na verdade, bem prático. E eu fui aceitando esses chamados que hoje eu sei que era Deus me fazendo, né? Olha isso. Eu tenho certeza absoluta. Tem até um amigo nosso que ele é bem objetivo, assim, essas coisas. Ele até, numa viagem recente nossa, ele até fez um comentário da Luísa, assim, tipo, eles
muito negócio da razão e tal. Eu falo, Luísa, você é muito da razão. Eu não tô entendendo como é que, tipo, sua fé aumentou tanto assim. E ela foi uma coisa maravilhosa. Ela, pô, eu entendi e não tem como não... Desentender. Não, tipo assim, não tem como... Ela fala muito isso. Tipo assim, eu não sei como que as pessoas não são católicas. Tipo assim, como que... Eu tô até arrepiado aqui. Como é que você falou? Não tem... tipo assim, não tem lógica uma pessoa não entender isso e não sentir isso. E não querer viver não isso, querer e não querer viver buscar, isso. e não querer saber mais, e não querer... Muito que é uma bacana. coisa muito linda, entendeu? Sabe? É uma coisa que... Traz paz, traz amor, e não é só de benefício próprio, assim, sabe? De coisa boa. Porque isso é uma coisa extraordinária. Mas, assim, é da beleza da igreja, a beleza divina, a beleza das coisas divinas, sabe? Tem tanta coisa que... É isso. Quando você vê, não dá pra desver. E eu acho que as pessoas têm que se dar uma chance, sabe? Tipo assim, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, procura, sabe? Só que abre seu coração também, entendeu? Dedica pra aquilo, se dedica pra aquilo, espaço, abre seu coração, porque só ir atrás, né? Que pra quem é muito, muito crítico e fica o tempo todo, não, né? Vai sempre questionar. Teve um casal que participou com a gente aqui num outro episódio, que aí eles estavam lembrando do primeiro milagre, né? De Cristo lá da água pro vinho, né? E que Maria falou, olha, faça o que ele manda, né? E ele falou, olha, encham essas talhas. Então a gente tem que encher as nossas talhas para que o milagre aconteça. Exato. Né? Então é quase que isso. Né? E acontece a todo momento. O tempo todo. Todo momento. Acho que o tempo todo. Depois que a gente entende, abre o coração, a gente vê coisas que outras pessoas não veem, entendeu? E até o cuidado de Deus, né? Tudo. Hoje eu olho pra trás e falo, até quando eu não tava lá, né? Deus tava. Eu não estava pra ele, mas ele tava pra mim totalmente, assim, ó, em coisas grandes, em coisas minúsculas. Ele tava lá desde sempre. Quando eu olho pra minha história, quando eu olho pra nossa história como casal, eu falo, meu Deus. O senhor tava lá. O senhor tava lá o tempo todo. Como que eu não enxergava, mas assim, tá ainda bem que hoje eu vejo. Pra mim é Deus. Não tem explicação, assim, né? Tava solteiro, Luísa solteiro, num Naí, um evento do tamanho do mundo lá, a gente se encontrar e, tipo, falou, cara, é isso. Tipo, isso que eu quero. Eu quero ela. É ela que eu quero, ela que é a mulher da minha vida. E, mas é assim com todo mundo? Não é. Mas com a gente. Com a gente foi, né? Cara, e aí hoje eu vejo por quê. Por várias coisas e foi exatamente Deus. Sabe o que eu acho lindo de ouvir vocês falarem aí, me veio à cabeça? Pegadas na Areia, né? Eu tava lembrando que é aquela música que é tão maravilhosa e que a pessoa fala nos meus momentos mais difíceis, o Senhor só tinha um par de pegadas, o Senhor me abandonou. E Deus fala, não, eu te carreguei no colo. Meu Deus, você tava no meu colo. Exatamente. Eu tava lembrando da mesma coisa aqui. Isso aí é muito. E ter essa certeza, sabe algo, Luísa, que você me falou um dia, né? E que você falou assim, que você tem a certeza que Deus te ama, né? E eu tenho essa certeza que Deus me ama. E o negócio é tão maravilhoso, o amor de Deus ele é tão grandioso que todo mundo pode ter essa certeza. Ele não precisa deixar de te amar para me amar. Ele pode amar, o amor dele transborda. Né? Então ele ama todos nós. Só que tá no nosso coração a gente dá essa chance. Né? Que é o que você falou, você se abriu e Deus entrou na sua vida. Ele já estava a todo tempo. Mas quando você se abriu, ele entrou de uma forma que te preencheu. Exatamente. E até você falando a história da sua avó, me remete a algo. Deus estava te preparando porque você ainda, para o que você ainda viveria. Exatamente. Demais. Isso aí. Deus preparou milimetricamente cada passo que a gente deu, até antes do falecimento da minha avó. Assim, antes. E vocês, então, já estavam com 8 anos de casado aí, né? De 2014 para 2022? Isso, exatamente. Meses, né? Exatamente. E a partir daí vocês começaram também, assim... Você chegou aí à missa junto com ela ou ela estava indo? Não, fui junto. Tava indo. Não teve... Assim, a gente fez um compromisso, né? E aí todo domingo vamos pra missa. Assim, foi em casal. Foi em casal. E justamente, né? Assim, quem tá junto, tá junto. E a gente tá junto e vambora junto. Bacana. E essa fé só uniu. Assim, tem gente que... É engraçado, né? A gente fez um SCC
Coach de Casais com Cristo. E a gente viu que tem muita gente, muitas vezes, que tá ali e ajuda mesmo, né? Tipo assim, Deus também une nessa questão. E a gente já tava muito unido, né? E assim, uniu mais. Você fala, pô, mais ainda? Mais ainda, uniu mais ainda. Pô, tem como? Sempre tem. Sempre pra Deus. Sim. Pra Deus, assim, você fala, não, tô arrepiando aqui várias vezes. Então, assim, tem sempre como estar mais junto. Então, a gente sempre foi às missas, né? Foi um compromisso nosso. Agora, todo domingo a gente vai à missa. Não com tanta, tem que ser honesto, né? Não com tanta... Sim, né? Não tipo foi assim também. Tudo, e uma semana depois... Virei a chave. Virei a chave, agora eu estou indo então, nesse... Assim, não. Foi um compromisso que a gente criou todo domingo. A gente vai, ok. Às vezes não dava pra ir, tá tudo bem. Mas a gente não comungava, né? Mas estava tudo certo. Então, assim, tinha um compromisso todo domingo à missa, então, beleza. Às vezes não ia, às vezes ia, mas, assim, tinha isso foi aumentando muito à medida que eu, assim, especialmente, porque ele já estava totalmente aberto, né? Mas quando eu comecei a estudando, eu fui entendendo a seriedade desse compromisso, né? As coisas que a gente precisa cumprir, porque tem coisas mesmo, existem regras que a gente precisa cumprir, que são muito importantes, e aí a coisa foi, né? Mas eu não tinha nem os sacramentos todos, então eu resolvi depois fazer a crisma. Depois de adulta. Eu crismei mudou tudo esse ano, então, no final do ano passado. Eu fui fazer toda a catequese, né? Porque eu tinha só a primeira comunhão e a primeira Eucaristia não tinha... e a gente não tinha casado na igreja. Então eu fiz... E hoje são casados, tem o sacramento do matrimônio. Hoje temos o sacramento do matrimônio, inclusive eu comecei a catequese para poder... Até porque tem gente que não sabe, eu também não sabia. Muita gente, eu também não sabia. Comecei a crisma e descobri que para crismar a gente precisava casar antes. Porque como já somos adultos, já vivíamos casados, né? Então, a gente vivia no pecado, eu precisava regularizar a minha situação, digamos assim, para poder receber o crisma, né? E aí... O casamento já era uma coisa que a gente queria, com certeza, mas eu achava que eu precisava fazer a crisma antes. Então, esse era o caminho. Então, descobrimos que não, que primeiro eu precisaria casar para depois crismar. E aí, decidimos, né, que íamos casar. Essa fé também, né, desculpa. Não. Essa fé que foi vendo, a gente vendo isso também. A gente pensava, né, em ter filhos e tudo mais, mas a gente ainda tava, vamos ali, vamos aqui, espera um pouco e tal. E aí, com essa fé, com essa toda certeza, né, das coisas assim, aí foi quando a gente decidiu. A gente falou, e aí, vamos ter filho? Vamos ter filho. Né? E a Lu já tava na crisma, a gente já tava vivendo essa questão de todo domingo e tudo mais. Vamos ter filho? Vamos. E aí me veio cara, vamos pra Itália. Ela, tipo, o quê? Vamos conhecer a Itália. Antes de engravidar, vamos conhecer a Itália. E aí a gente... E comprei essa viagem, juro, foi tipo do nada, assim. Eu não tinha nem férias, tive que virar pro meu chefe e falar, chefe, preciso viajar, entendeu? Meu marido me deu passagens pra Itália, vou ter que ir. Tinha a milha da Smiles, não sei o quê, eu fazendo propaganda. E aí... Bom que eles patrocinam a gente depois. Boa. Já marca aí, ó. E aí falei, amor, seguinte, a gente vai tal dia, volta tal dia. Ela, o quê? Eu falei, tem a passagem de ida e volta. Itinerário lá, a gente resolve. Você resolve aí. Ela tá. Aí ela fez toda uma trajetória e tal. Aí a gente passou dia 17 de fevereiro, aniversário dela, lá em Veneza. Né? E aí a ideia é quando a gente tava, vamos engravidar lá? Vamos. E aí voltamos. Teve que rolar alguma coisa ali? Opa, tô pronto. Eu já. Estamos ficando velho. Mas estamos lá, né? Estamos entrando no Zenta esse ano. E aí. Aí falou, vamos liberar lá, vamos. Então, assim, foi muito Deus, assim, nesse sentido. Porque eu precisei muito sentir esse amor de Deus em mim pra ter coragem de engravidar. Eu tinha muito medo. Tinha muito medo de engravidar, de ser mãe, enfim, vários medos eu tinha. Então, foi um processo, isso pra mim foi absolutamente fundamental, porque quando eu realmente me abri, eu falei, medo de quê? Exato, é isso que eu te perguntava. Qual era o seu medo? Assim, você não sabe de onde vinha seu medo. Eu não sei de onde vinha. Na verdade, eu pensava assim, gente,
tanta coisa ruim acontece com gente muito boa, e eu acho a minha vida tão maravilhosa, que alguma hora alguma coisa vai acontecer comigo. Então eu tinha... Na época, o medo, ele tinha uma cara, assim. Ele tinha... Eram 2 medos. Medo do Jackson morrer. Ele pedalava na época. Ah, tá. Até parei de Eu tinha muito medo dele morrer, pedalando. Mas era muito medo mesmo. Era muito, mesmo? assim, Era sabe? muito. Tipo, eu tinha que mandar a localização onde você localização tá, em tempo não sei o real, quê. sabe? Assim, não era saudável. Isso que eu Não pedalava com a era galera. ciúme, era medo. né? Era medo, Não, eu pedalava com a galera, com o carro, tipo, Não, eu tinha atrás medo e dele, tudo era mais, coisa mas trágica, ela- assim, meus medos, sabe? Com Morria de medo. com relação, nunca teve desconfiança, nada entre a gente. Meu medo era dele morrer, sabe? E o segundo medo era ter um filho doente. Eram os 2 medos que tinham cara, assim, que eu não sei exatamente, eu não sei explicar porquê, mas eram esses 2 medos. Então eu tive que, né, ir trabalhando o meu coração, a minha cabeça, e eu só consegui resolver isso quando eu permiti que Deus entrasse Na sua vida. na minha vida, né? Porque ele tava lá, mas eu, né, como a gente Tava na falou, partinha. tava guardadinho ali em algum lugar que eu não tava acessando. Então, Mas quando ela decidiu, eu ainda pedalava. Tá. Ainda... ele Ela pedalava, venceu os 2 tá meses. vendo? Então Ela eu venceu os 2 venci, meses. que, enfim, ele foi pedalando, eu falei, não, tá bom. E aí a gente resolveu finalmente liberar, né? Depois de 8 anos de casados. Não, 2014 2000, pra 2022. Não, foi 23. que eu engravidei em 23, 23. 9 anos. 9 anos, né? Então já estava, o povo já estava achando que a gente não ia ter filho, porque... É engraçado, né? Todo mundo Pessoal- perguntando, a pressão, pressão, né? e aí, quando é que vocês vão ter Só filho, né? Entendo, só mas... fala, e aí, vocês vão namorar? E aí, vocês vão noivar? E aí, você vai casar? Vem sempre esse Cadê filho. E aí, o próximo E filho, o próximo, próximo e o filho, próximo? próximo Cadê o filho. terceiro? Às vezes vamos brincar de boleto? Cada um cuida do seu? Cada um canta do seu. é isso Então aí. já tava isso, e aí a gente resolveu, né? Deixar a vontade de Deus, viajamos, e aí eu voltei grávida dessa A viagem. Itália Engravidei foi- assim foi boa. de primeira, sabe? No dia, provavelmente no dia do meu aniversário. Olha, Mas já que você Deus contou, né? Deus é Uai, isso perfeito, aí, ele sabe o deu dia que tem que presente. ser. Me deu esse presente, entendeu? Bem no aniversário. Aí já voltamos com um grávida. bebezinho na barriga. Ficou meio estranho, né? E eu tava tranquila, assim, deixei pra fazer aquele exame de Sim. farmácia mesmo, uma comprei semana depois que a gente chegou. Conhecendo a minha esposa, eu fui lá comprar, comprei 2. Todas as vezes eu comprei 2. Não, o primeiro ainda fiz errado, deu nada. Eu falei, ih, amor, então não tô foi. grávida. Esse negócio tá meio errado. Faz de novo. Depois descobri que eu fiz errado, gente, é possível, tá? Primeira Fazendo errado. viagem. Primeira né? viagem, Primeira viagem. exatamente. Até teste de gravidez a gente erra. Normal. Aí fiz de novo 2 horas depois. Aí deu a notícia que Tava estávamos grávidas. Eu saí Presente ligando, de contando Deus. pra todo mundo, fazendo É uma alegria. chamada de vídeo, que eu não ia aguentar esperar encontrar o povo pra contar. E aí já Foi. queria Abençoado, que todo né? mundo soubesse da vida que tava É tão bom, aqui né? dentro, sabe? Eu falo, isso é um privilégio tão grande da mulher, de poder gerar um filho. Porque, assim, pra mim, de verdade, mais maravilhoso da minha vida, a gente tem, graças a Deus, várias coisas maravilhosas. Mas sentir um filho dentro de você, você fala, meu Deus. A gente não tem essa bênção, né? Não. Não tem essa graça nós homens, né? Mas quando a Yara tá grávida, quando ela tá com aquele barrigão assim, que a mulher anda até devagar assim, eu falo, nossa, amor, você tá tão linda. E os hormônios da mulher tá tudo maluco. Aí eu, linda! tô gorda. Eu tô desse tamanho, Yara, eu acho Nada lindo. me serve, eu, faço, não tá tenho roupa pra maravilhosa. usar, não dá nem pra sair de Como casa. a gente acha lindo, assim. né? Eu, pelo Nossa, menos, eu acho. ficava não, Lu eu sou tava apaixonado, né? deslumbrante, a Lu Mas é tava impressionante. deslumbrante. A pele, o cabelo, Isso tudo fica melhora, né? maravilhoso. Você vê como é. Nossa, eu encostava A assim. natureza, né? Às vezes Perfeita. eu deitava e ela encostava a barriga nas minhas costas, assim, nessa época. Aí eu sentia algum chutinho assim, eu falava, não, meu Deus, é o mais próximo que a gente sente, assim, né? Era gostoso demais. Muito bom. Eu conversava bastante. Conversava. Trocando mais. O que você tá falando? Eu tô falando com meu filho aqui. Papo de homem. Exatamente. Papo reto. E Com vocês? papai aqui. E aí, quando vocês engravidaram, aí vocês descobriram sexo logo de imediato? Vocês tinham algum sentimento referente a isso, assim, não? Não, a gente foi bem tranquilo em relação a isso, assim, né? Primeiro filho. Vamos vivendo, né? E assim, era engraçado, assim, essas coisas, ó, façam essas brincadeiras todas que valem a pena. A Lu falava assim, eu não vou fazer mêsversário.
quando eu engravidar, eu não vou quero fazer saber chá de revelação. Tipo, eu quero Bicho, saber nós. Fizeram tudo. Teve tudo. Teve tudo. Teve tudo. E a gente não pensava assim em nomes, né? Eu acho que tava meio que... Aí só a minha irmã e a Gabi sabiam, assim, né, o que era e tal, então elas ajudaram bastante. Porque teve o chá revelação, Sim. né? Foi na semana que dava pra gente descobrir, era aniversário dele. E aí a gente resolveu... Fez tudo junto. Fez tudo. Fez a festa, fez o aniversário, um almoço. E aí teve a parte da revelação do sexo do bebê. E aí a gente descobriu um Felipe. menino, o Felipe. E a gente nem tinha pensado em nome, mas e do nada, assim, eu acho que o Espírito Santo chegou pra mim e assoprou Felipe. Aí eu falei, amor, Felipe. Porque a gente antes achava que ia ter uma menina. Eu não sei porque eu achava que ia ser mãe de menina. E aí... Não, veio nosso Fefê. Fala bastante do Neida. Eu falei, amor, Felipe. Felipe. Então, Felipe. Lá no chá de revelação a gente já anunciou. É o Felipe que vem. Felipe aí que vem. era nosso Fefê. E foi muito legal, assim, né, a família, uma festa. Isso, foi um momento e super legal. Ainda bem que a gente fez. Sim. Nada disso é necessário, mas que mais pra frente gastar, a gente ainda valoriza, assim. É o momento, né? Não é quanto você gastou de decoração. Não é o momento. E é importante, faz parte, eu acho que pra gente fez parte bastante, né? São lembranças muito, muito boas, né? Do dia, que foi muito alegre, família, amigos. Então, é legal. Paguei minha língua ali já de cara. Feliz. Olha, na vida, isso, eu falo que eu aprendi tranquilo. Às vezes eu falo algo, mudo de ideia, é normal. Exatamente. A vida tá aí, é isso. A vida tá aí. Até porque a gente muda, não é? A gente muda, a vida é cíclica. Então, assim, poxa, o que eu não quero hoje, talvez amanhã pra mim faça sentido e tá tudo bem. Ainda bem, né? Que a gente muda e que a gente pode mudar, né? É engraçado, mas esse é o caminho de Deus, né? Exato. A gente acha que escolhe, a verdade é. Você acha que às vezes não vou fazer... Não, cara. Aguarda seu momento aí, né? Aguarda aí. Não deixe de fazer também. Não é ficar em casa esperando. Exato. Não, faça essas coisas. Mas eu acho que é caminho de Deus. Então, assim, se tá ali, é uma coisa que isso virou muito na nossa vida, né? Cara, se tá ali pra você é porque você dá conta. Exatamente. Deus não vai colocar nada, tipo assim, absolutamente nada que você não dê conta. Ele não vai, do dia pra noite, falar, toma aí um boleto de, sei lá, X milhões de reais. Ele não vai fazer. Ele vai falar o que você dá conta. Então, e esse é o nosso tema, assim, e a gente sempre foi assim, né? Até mesmo na aquisição da nossa casa, aquele nervosismo, e aí, será que a gente assume uma prestação? Então, assim, pra mim, né, pra gente, foi muito Deus, cara. Então, assim, se chegou ali, se a nossa joga uma proposta que você acha que você dá conta, e vai. E faça a parte. Não tô falando pra galera se endividar, não. Mas, sim. Acredita. E também faça a sua parte. Que nem você falou. Não é assumir, às vezes, um compromisso e simplesmente... Não, agora aí, Deus toma conta. Vai cair aqui. Não, já que é ele, então eu vou ficar em casa, alguém vai bater na minha porta e vai acontecer. Não. É acordar cedo. Trabalhar, confiar. Ir pra missa e também. Confiar, exatamente. E confiar. Eu acho que a confiança é a maior. Foi isso que me deu a coragem, essa certeza, né? De que Deus não vai me dar um fardo maior do que aquele que eu posso. Então, por que eu não seria mãe, né? Porque um monte de coisas que essa resposta eu tive, né? Com Deus no meu coração. Que Ele estava lá e eu tinha o medo e deixava o medo me paralisar, né? Sempre. E até algo assim que... Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, assim, às vezes você fala, poxa, igual até o próprio programa, né? Eu falo, Sérgio, vamos fazer o programa, vamos, Deus está chamando. E ele, Ara, mas tem gente que sabe muito mais do que a gente. Sim, tem. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer, mas também de colocar o pé que Deus coloca o chão, de dar o passo de confiança. Cada e saber tem um papel na história, né? Exato, e saber que ali, poxa... Como o Jackson falou, na vida da gente tem um monte de coisa de falar, poxa, mas eu não sou capaz. Mas Deus está ali com você e Ele vai te capacitar. Confia em Deus. Não desvie os seus olhos dele. Eu acho que isso é o principal. E aí veio o Fefê, você teve sua gestação, como que foi? Eu tive uma gestação maravilhosa. Ótimo. Não senti nada, não senti enjoo. Não tive nada. Tava foi lindo. assim, incrível. Linda. Foi uma gestação maravilhosa. E aí... Fefê tava o prazo final, né, das 40 semanas 11/11. daria 11/11 de 2023 e aí no dia 28 de agosto
eu estava no trabalho, numa reunião. Segunda-feira. Numa segunda-feira, 28 de agosto. Minha bolsa estourou. E, enfim, aí foi aquela correria maluca. Eu no trabalho, fui de ambulância. Você estava de 28 semanas, mais ou menos? Eu estava de 29 semanas. 29 semanas e 2 dias. E aí, minha bolsa estourou, foi aquela correria. Fui de ambulância lá pro hospital. E Fefe nasceu. Fefe nasceu com 29 semanas e 2 dias, 1,290 kg, um bebezinho pequenininho. Nasceu de parto normal. Foi um parto, assim, maravilhoso. Confesso que foi tão rápido, assim, que eu lembro até de flashes, assim. Nenhuma lembrança tão completa, sabe? De tão no susto que tudo aconteceu. Ele conseguiu ainda chegar no tribunal, né? Cara, eu tava despachando com um desembargador. E aí, no meio do despacho, excelência, minha mulher acabou de ligar, a bolsa dela estourou. Ele vaza, vai embora, eu vou tirar esse processo, fica tranquilo, vai cuidar dela. E ali eu acho que Deus já começou a falar com a gente também, né? Que quando eu liguei pra Lu, tipo, desesperado, o que eu faço, né? Nunca passei por aquilo. Sim. Aí ela, vamos pro hospital tal. Eu falei, cara, a gente nunca tirou um sangue lá, nunca foi lá, não sei o que. Ela, vamos pro hospital tal. Eu, tudo bem, tô indo pro tribunal. Cheguei lá no tribunal, larguei o carro, entrei na ambulância com ela e fomos pra esse hospital. E aí... e aí chegando lá, 2 horas depois... 2 horas depois, o Fefe já tinha nascido. Fefe já tinha nascido, então foi assim, muito rápido. E aí, quando ele nasceu, né, já tinha a questão da prematuridade extrema. E aí, logo em seguida, porque os médicos têm que fazer aqueles procedimentos com o bebezinho, né? O bebê prematuro, ele precisa necessariamente ir para UTI neonatal, né? O procedimento deles. E aí, ele foi para UTI, foram fazer aqueles testes, colocar as coisas que tem que colocar. E aí, descobriram que ele nasceu com uma malformação no sistema digestivo, no esôfago. O esôfago dele, ele nasceu com uma questão chamada atresia de esôfago, que é quando o esôfago não completa. Ele tem um pedacinho, o outro, e não completa. Falta um pedacinho. E aí, no caso dele, um desses pedacinhos que não ligou no outro, ligou no estômago. Então, o ar que ele respirava, né, quando ele saiu de dentro da minha barriga, ia pro estômagozinho dele. E o estômagozinho enchendo de ar, como se fosse uma bomba relógio dentro dele, né? Em vez vamos lá, a gente respira, vai para os pulmões, né? E aí o pulmão é tipo como se fosse um buraquinho assim, então você respira, ele vai e tal. E aí quando ele respirava, aí tinham 2 diferenças, ou ia para o estômago, que é um buraco maior, né? Ou ia para o pulmão. A questão do ar, ele busca onde ele tem mais vazão. Então quando ele estava respirando, não ia para o pulmão, e estava indo direto pro estômagozinho dele. Então, assim, era uma situação muito delicada, né? Já era delicada. Isso não apareceu. Provavelmente eu iria descobrir, porque eu estava com uma ecografia marcada para terça-feira. E foi na segunda. E foi na segunda que ele nasceu. Então, eu acho que Deus até aí ele já me poupou de passar um resto de gravidez angustiada, né? Porque... A gente não sabe como seria. Não sei, né, como seria. Deus. Né, saber quando aparece um desafio ali na hora, você não tem tempo de pensar, né? de sofrer em cima daquilo. Então, ele já nasceu e a gente tendo que viver com aquilo, com aquela surpresa, tomando decisões, né? Que foram muitas que a gente precisou tomar. E aí ele, enfim, era uma situação bem delicada, ele ficou muito, muito grave, muito grave. E aí já sabíamos que ele ia precisar passar por uma primeira cirurgia ali o mais rápido possível, que era para resolver a questão do ar que ia para o pulmão. Depois os médicos resolveriam a questão do esôfago, né? Primeiro eles tinham que resolver isso. Tampar esse buraco que vai para o estômago. E aí, enfim, eles tinham que resolver isso. Então, ele ficou muito grave, assim. A gente passou muito perto de perder o Fefe ali naqueles primeiros dias. E a minha maior preocupação antes dele operar era batizar ele. Eu falei, precisamos batizar o Fefe. Aí, já comecei, ele já estava preparado para ele batizar, porque... Sim. Também não sei se as pessoas sabem, mas o batismo é um sacramento que não é restrito ao sacerdote. Então, se alguém estiver vivendo uma situação que
que precisa ali, né? Mas eu acabei conseguindo, entrei em contato com o meu grupo de catequese, a minha catequista, Marília, querida, conseguiu me ajudar, mandou um padre, né? Pediu a um padre que fosse lá, o padre Maurício, ali da Guadalupe, foi e batizou o nosso Fefe ali na UTI, ele, né, tava entubado, ele tava, né, bem frágil, foi tudo ali, né, muito rápido. Eu falei essa questão do primeiro milagre para mim, assim, né? Que a gente falou, o milagre acontece o tempo inteiro, né? E essa questão desse hospital, que chamou muito, né? Tipo assim, Deus é maravilhoso, assim, principalmente com a gente. E esse hospital que a gente foi, que a gente nunca tinha ido, era o único hospital em Brasília que tava com um aparelho que tinha uma questão né? disponível, que era uma questão de respiração. Para prematuro, para recém-nascido. Então, assim, outros hospitais não tinham essa, não teriam, né? A gente estava vendo sobre isso e lá estava. Então, assim, cara, por que foi para lá? Deus falou, vai para lá. Sim, e é lá que... Não sei, eu não tinha, como eu estava ainda de 29 semanas, eu não tinha nem conversado sobre o parto com a minha obstetra ainda. Então, eu nem hospital, nem... Não tinha olhado. Não tinha nada, né? E aí... Foi a primeira coisa, assim, chegou lá, de alto fluxo, se chama. Que aí ele respira só o necessário, tipo... A máquina trabalha mais, assim, sabe? Para respirar o necessário e oxigenar tanto o cérebro como essas outras questões. E aí, enfim, ele foi batizado. No dia seguinte ele fez ele ainda continuou bem grave. A gente precisava achar uma janela ali para conseguir operá-lo num momento mínimo de estabilidade que ele tivesse. Então os médicos já estavam esperando, porque era um bebezinho muito pequeno, né? E aí Deus mandou os anjos dele, da medicina, que, enfim, isso é uma outra, né? Tem que ser vários podcasts pra gente contar em detalhes, mas Deus mandou os anjos médicos que ele escolheu aqui nessa terra. E aí, católico, fizemos fala que Jesus é o médico dos médicos. Exato. Né? E aí fizemos essa primeira cirurgia. Fefe foi pra sala... pro centro cirúrgico, a gente ficou no quarto, porque eu tava internada ainda. Essa hora... Colocamos o joelho no chão. Cara. E rezamos um terço. Quando a gente acabou de rezar o terço... O médico me ligou, deu tudo certo. O médico ligou falando que tinha dado tudo certo. Foi a conta, assim, né, daquela burocracia ali de ir pro centro cirúrgico, a gente chegar no quarto, ajoelhar, rezar o terço. Deu tudo certo. Deu tudo certo. O médico veio. 2 dias, primeira cirurgia. Primeira cirurgia, 2 dias. 2 dias. E foi tudo ótimo. E aí ele começou já a ter uma melhora, mas era um bebê muito frágil, né? Pela própria prematuridade, já era um bebezinho muito frágil, independente de qualquer outra complicação que tivesse. Mas é a questão da atresia, da cirurgia. Enfim, mas aí a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Começamos a preparar a segunda cirurgia, que seria a do esôfago, né? Juntar os dois. E aí a cirurgia foi marcada para uma semana depois. Uma semana depois. 5 dias depois. E aí aconteceu essa segunda cirurgia. Joelho no chão. Né? Rezando. Joelho no chão. Era terço. E nessa hora a gente percebe o quanto a gente é pequeno, né? Muito pequeno. E aí, eu tinha uma imagem que eu ficava pensando nela toda vez que ele entrava pro centro cirúrgico, que era a mesa, o médico, né? E Maria na ponta da cama e Jesus do lado do médico, assim, ó. Com a mão aqui, ó. No ombro do médico. Você enxergava isso? Eu enxergava perfeitamente. Essa era a imagem que eu ficava pensando ali, ó. Enquanto não acabasse a cirurgia, essa era a imagem que eu fechava os olhos e que tava ali na minha cabeça. E aí teve a segunda cirurgia, foi um maravilhoso sucesso, também outro milagre, porque existia a possibilidade de não conseguir fazer a ligação e ter que botar o esôfagozinho dele para fora e ter que esperar ele crescer, era uma coisa que super complicada. E não precisou de nada disso, deu tudo certo, conseguiu. Enfim, e aí fomos ficando no hospital até que 15 dias... A Luísa não queria ir pra casa. A Luísa teve o parto. Eu não queria sair do hospital, porque como foi um parto normal, a princípio eles dão alta rapidinho. E aí, cara, a gente veio um primeiro medo, né? Cara, vou deixar meu filho aqui no UTI, como é que eu vou pra casa? Você tá doido? Como é que é isso?
E a gente rezando. Então ele terço, rosário e bicho, não sei quantas foram. E aí num sábado, foram lá na UTI. Me buscar, porque não tinha jeito mais. Eu era fugitiva, né? Eu ficava fora do quarto na UTI quase 24 horas, pra não pegar alta. Ninguém conseguia me achar. Aí esse dia não teve jeito, ligaram lá. Aí a enfermeira, Luísa, não tem jeito mais, você vai ter que ir embora. Não tem como a gente te manter aqui mais. E nenhuma mãe tá preparada pra voltar pra casa sem nenhuma filho, mãe tá preparada, né? Era o meu desespero. Tanto é que, assim, eu tive um parto maravilhoso, eu não tomei nem analgésico. Eu já tava andando, assim, perfeitamente. Eu fui porque eu fui realmente enrolando e falando, pelo amor de Deus, me deixa aqui, não me deixa embora desse hospital. E as médicas, acho que ficaram, assim, foram solidárias com a minha pessoa, com o Jackson, porque me mantiveram lá 5 dias. Pra um parto normal, isso é impensável, né? Para um plano de saúde, para um hospital, enfim. Mas me mantiveram lá 5 dias, Deus até que chegou... o primeiro anjo, né? O primeiro não, já outro anjo, tem que falar. A doutora Flávia foi, assim, maravilhosa, porque a gente tava muito tenso. Ir pra casa, sempre foi eu tava feio. péssima, eu tava bem mal. E, cara, daí mandou o primeiro anjo, né? Mandou a Flavinha falando, senta aqui. Aí trouxe a gente pra uma salinha. Ela viu a Lu com um terço na mão, com essa questão toda da gente. Aí ela conversou com a gente, cara. Depois a gente foi ver, foi por mais de 2 horas. Mas parecia, assim, tenho certeza, Deus mandou falar a coisa certa pra gente naquele momento. Ela é muito católica, ajudou a gente. Ela foi instrumento. Ela falou tanta coisa bonita, assim, pra gente. E tipo, que é confortante isso. Ela falou assim... Eu lembro direitinho ela falando isso. Todo mundo vê questões de bebê pamper, saiu, casa, fralda, não sei o quê. Então, assim, gera aquela expectativa, né? Então, assim, você vai ter o seu filho, mas nascer, você vai pra casa, tá tudo bonitinho e tal. E aí ela veio confortar a gente nesse sentido. Falou, vocês não vão viver aquilo. Mas eu tô vendo que vocês têm uma fé muito grande. Então, Deus tá com vocês. Então, calma. Confia nele, né? Teve uma questão que ela falou até da coroa de espinhos, que quando você tá mais perto... você encosta no espinho, né? Então aquilo dói. Quanto mais perto você tá, mais você sente o espinho. Aquilo que a gente tava vivendo significava que a gente tava muito perto, né? Porque a gente tava sentindo a dor do espinho. Isso foi uma coisa... De alguma forma, né? E aí ela falou assim, gente, se vocês ficam nervosos, a gente fica nervoso. E aí desanda tudo. É ruim pro Fefe. Os bebês sentem. E a gente aqui, como médico, a gente vê a diferença das famílias que têm fé e que ficam tranquilos na fé, cuidando dos bebês, e as famílias que não têm. Porque até a recuperação dos bebês é diferente. Ela falou, e aquilo ali pra mim foi assim... Cara, era o que eu queria ouvir, era o que eu queria e precisava ouvir. Era o que Deus queria que eu ouvisse. No sentido assim, Luísa, você tem que ser forte, você precisa estar bem, você precisa... Sabe, seu filho tá vendo, eu tô aqui com você, então fiquem bem, sabe? Fiquem bem, eu tô batendo na mesa. Fiquem bem, vão tranquilos, confiem, porque eu tô aqui e vocês têm que ser fortes pra ele. E aquilo ali virou uma chave, assim, na nossa cabeça. E aí já deu... de confiança mesmo, assim. Então, às vezes como pais numa UTI, é duro, não é fácil. Não é fácil, não. Mas tem calma. Acho que é ter calma. Não é fácil, mas se você ficar nervoso, você deixa o profissional mais nervoso ainda. E aí piora. Então, assim, aquilo ali pra gente foi, tipo, vai toda vez. Cara, não tem como, né? Tem uma prestação de serviço, às vezes tem umas coisas que você fica chateado e tal. E aí ali foi uma liçãozaça, porque a gente nem sabia o que a gente ia passar. A gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar ali. Eu não sabia nem o que era atresia. Quando a médica falou, Felipe tem uma atresia. Eu, tipo... Nunca ouvi falar nisso. Tudo era novo, né? Espera um pouquinho aí. Aí fui lá no quarto da Lu, a Raquel, que é, maravilhosa, amigona nossa, médica. Aí eu, Kel, vem aqui rapidinho. Que é isso? Estão contando um negócio ali que eu não sei nem o que tá rolando. Aí ela foi com a gente, ela foi comigo lá, a Lu ficou no quarto, a gente não sabia. Sim. E aí ela foi lá com a gente, a Kel e Kai estão com a gente todo momento em relação a isso, são médicos. E aí falou sobre isso, aí que ela me explicou o que seria, e aí veio aquela pancada, como é que eu vou explicar isso pra Lu,
né? E aí foi indo, Como né, a Flavinha falou, tudo uma... era muita surpresa. Então, essa médica que foi um instrumento deixou a gente calmo pra ir pra casa, né? Porque a gente tem um filho, é isso, né? Todo mundo tem um filho, né? A maternidade, aí você vai embora com seu filho, tem até uma roupa especial, aquela coisa toda. E a gente tava indo embora e deixando o nosso bebezinho, nosso maior amor ali, Gigante, né? Sob cuidado de pessoas que eu não conhecia. Enfim, muito, né? Mas a partir daquele dia a gente resolveu ir com outro espírito, sabe? Outro comportamento. E aí, assim, eu me arrumava todos os dias pra ir pro hospital, porque eu queria dar o meu melhor pro meu filho e pra todo mundo que estivesse lá. Sim. Então, eu me arrumava pra ir todos os dias. Ficava acabada no final do dia. Eu ia de uniforme, praticamente, porque eu ainda não podia pegá-lo no colo. Eu não sabia quando que isso ia acontecer. Então, eu ia todo santo dia de camisa. De camisa de botão. Pra poder ser fácil pro dia que eu pudesse pegá-lo, ele me sentir, isso, né? Então assim... E a Luísa não pôde pegar ele. E aí a gente foi ficando lá, 15 dias depois veio, acho que a pior notícia de todas, né? Que a gente recebeu, que nesse meio tempo ele teve uma hemorragia intracraniana. Ele teve um derrame bem extenso, né? Que o derrame, ele gera uma coisa que as pessoas conhecem como paralisia cerebral, né? E hidrocefalia também. Ele teve a hidrocefalia, então 15 dias depois do nascimento, depois de 2 cirurgias, ele já foi pra terceira, que foi pra fazer a limpeza desse derrame que ele teve e colocar uma válvula que drena o líquido da hidrocefalia pro... Aí ele ficou com a primeira válvula. A primeira válvula, a cabecinha dele vai crescendo, sabe? Essa válvula, ela é temporária e ela vai... Ela tira o excesso do líquido ali e joga pelo couro cabeludo. E aí a cabecinha dele vai crescendo, né? Vai crescendo, a cabecinha dele fica tipo um galão, fica assim. Um galo, assim, fica... meio pancadinho. Mas também foi um sucesso essa cirurgia, ele ficou ótimo. Excelente. E a válvula funcionando perfeitamente, mas a gente sabia que era uma válvula temporária e que havia 99% de chance dele precisar fazer a outra cirurgia na cabecinha pra colocar a válvula definitiva. E aí, enfim, fomos vivendo uma vida ali de UTI, íamos cedo, Jackson tinha, né, que trabalhar, eu tava de licença, então ele conseguia ir, não sei como, com a cabeça, essa cabeça. E uma coisa, né, que foi muito importante, assim, pra gente, foi Deus mesmo, assim, a gente ia todo dia pra missa, então a gente já começou essa rotina. O hospital ali na 16 Sul, então a gente ia pra missa da Guadalupe de 7h30 da manhã, que é aqui na Asa Sul, né, perto do hospital. Todo dia missa. E aí, quando falaram pra Luísa, depois de 24 dias, né? Depois de 24 dias, tem até essa foto, assim, da Lu poder pegar o Fefe. Cara, ele era muito pequenininho, depois eu mando essa foto pra vocês. E aí, aquele dia pra gente foi um marco, assim, né? Com certeza. A gente de UTI, ou seja, ele tá recuperando, ele tá respondendo. Tá evoluindo. Tá lutando, né? Tá lutando Cara, bravamente. Se tá lutando, quem sou eu pra falar que vou ficar, né? Pô, tá doido, vambora, vamos trabalhar mais e vamos fazer mais e vamos rezar mais. E ali a gente começou uma corrente de muita gente, chegou a fazer um grupo, né? Como é que era? Não é Fefe. Nosso Fefe. E era muita gente rezando pelo Fefe. Muita, assim. A gente movimentou. O moleque veio e... Porque um ia mandando pro outro, né? Pessoas que a gente nem conhecia, né? Eu já te conhecia nessa época, apesar que a gente não tinha muita proximidade. E aí eu vi por alguém que colocou alguma coisa no Instagram pra gente rezar. E aí a gente começou em casa, né? A gente rezava por vocês, assim, e com certeza tinham várias e várias pessoas que faziam isso sem conhecer vocês. Já aconteceu da gente chegar na missa pra colocar o nomezinho dele e já ter lá o nome dele, sabe? Porque alguém já tinha colocado. Já fui na missa hoje em tal lugar, o nome do Fefe tava lá e tal. Cara, o Fefe já veio mostrando essa força, né? Essa, cara, Deus. E os milagres, né? Porque foram muitos milagres. E aí... E você pegou ele com 24 dias? Eu peguei ele com 24 dias no colo. Aqui, foi assim... Aquele cheiro. Que eu nunca, né?
E a gente, quando Deus, tipo, dá essa força pra gente, esses que a gente tava conversando no começo do podcast, né? Deus tá todo o tempo fazendo milagre na nossa vida. E essa lesão que o Fefe teve no cérebro, ele nasceu saudável, né? Só essa questão acabou gerando outra. Ele teve um derrame, né? O normal de acontecer, por conta disso, do que aconteceu, porque ele teve que tomar muito remédio para conseguir fazer as cirurgias. Sim. E acabou tendo essa questão. E aí, essa lesão que teve, foi uma lesão só, e o médico que é especialista, o cara fera, ele falou, Jackson, Deus, eu não sou muito, então, mas eu tenho que te falar, Deus chegou e colocou a mão aqui, porque o normal de acontecer é 4, 5, tipo válvulas assim, que tem que botar na cabecinha do nervos, bebê. Né? Então, assim, o que foi isso? Vai estourando o nervo dentro do cérebro e vai... Então, assim, ele só teve uma. Então, foi grande a hemorragia dele, mas ele só teve uma. Tem gente que tem 5, normalmente isso aqui é 4 ou 5. Então, ele só teve uma. E assim, né, esperançoso, a gente, cara, fé em Deus, vai dar tudo certo e tal. E todo mundo rezando. Fefe fez ateu e ia pra missa naquele momento. Sério. Converteu várias pessoas. Com certeza. Muita gente. E aí, com 24 dias, peguei pela primeira vez meu bebezinho lindo, cheiroso, no colo. Eu não amamentava, obviamente, né? Eu lutava lá naquele lactário, as mães de UTI que me ouvirem vão saber, porque eu queria dar, assim, ó, tipo uma gota que tivesse pra ele, eu fazia o que eu podia, né? Mas eu falava, eu sei que existe colostroterapia, então ele vai fazer. E aí eu, enfim, né? E aí, a partir daquele dia, nesse dia, além da gente pegá-lo no colo pela primeira vez, ele foi extubado. E foi maravilhoso, porque assim, quando acontece uma extubação, é um momento delicado, né? Muitas coisas podem acontecer e pode não dar certo, né? Pode ser que o bebê não respire sozinho e precise fazer novamente. E no caso dele, não. Ele já começou respirando e assim, perfeito. Só que a gente ainda tinha muitas coisas ali pra resolver, né? Então mas é comemorar cada pequeno, exatamente. E a partir daquele dia eu já podia pegá-lo. Então eu lá com o meu uniforme, falaram de que a mãe com o bebê aqui estimula o cérebro. Eu falei, então tá bom. Aí o bicho pegou. Então tá bom. Tira daqui. Não tira, ela não saía de lá. Eu não saía de lá, ela gente. Era 12 horas por dia, o tempo que eu pudesse. Ela ia no banheiro, ela não fazia nada. Era com esse bebê no meu colo. Aí as enfermeiras, as técnicas, né, que já estavam lá comigo, já tinha, sei lá, quanto tempo, né, desde que ele tinha nascido. Fazer elogio pra Lu. E aí... Ela é cabulosa demais. Ela já tava discutindo com o médico que era o remédio, que era não sei o que. Os médicos, eu sabia, gente, eu sabia tudo, né? Eu sabia tudo. Ela sabia tudo, sim. Cara, mas elas tinham que me expulsar de lá, sabe, Luiz? Agora eu preciso pegar o Fefe, porque eu preciso fazer não sei o que lá, vai comer, vai beber água, vai sei o que. Enfim, era isso. E aí, vivemos essa vida de... Me chama de entrar, tem que entrar no Fefe. Eu tenho que entrar no Fefe, né? Que é pegar o bebezinho e fazer as coisas que tem que fazer nele, né? E nem tudo eu também deixava. Fralda, essas coisas assim, eu já tava trocando, tudo eu já fazia, né? Porque também ficava lá, era uma cadeira e um leito da UTI, do bercinho dele, né? Então eu falei, vou participar aqui ativamente da coisa. E aí vivemos essa vida de UTI praticamente 4 meses. Todo dia. Em novembro, ele fez a 4ª cirurgia, que foi a de troca da válvulazinha na cabeça pela definitiva e que também foi um sucesso, né? Isso eu tenho que falar, que até pra falar na câmera ali, acredita nos médicos, quando for trocar essa válvula, a gente fica com aquele medo, mas esse é o remédio. A gente teve muito medo, mas ter trocado a válvula, o Fefe melhorou, assim, cara, foi pesado, assim, porque a gente ficava muito tenso. Como a gente chegava todo dia no hospital, cara, qual vai ser o tamanho da cabecinha dele? Será que funcionou? Será que drenou? Será que não drenou? Então, às vezes a gente chegava, o bicho tava até com 2 galos, assim, de tanto que tava drenando. E, cara, a gente não sabe a dor daquilo, né? A gente não, então, é tenso você olhar aquilo. E aí, essa segunda válvula que foi colocar, a gente, cara, rezou, chorei, ajoelhei, foi tenso. E um amigão meu falou, Jackson, e ele passou por isso, eu nem sabia que ele tinha passado por isso. Ele me ligou do nada, que há 16 anos atrás ele tinha passado por aquela mesma coisa. E ele falou, acredita, vai dar certo. Confia. Mais um anjo de Deus. Mais um anjo, porque ele ligou do nada. Demais, pra perguntar, ele não sabia nem que a gente já tinha tido o Fefe.
Ele só me ligou, é um Aí amigão meu. Ele mora em filho, BH. Ele mora em BH, ele era um advogado aqui de Brasília, mora em BH. Tenho uma amizade muito grande com ele. Há muito tempo eu não falava com ele, mas ele sabia que eu tava grávida, que a gente tava grávida e tal. Ele, e aí, só liguei pra saber se tinha nascido. Eu, rapaz, você não tem noção. Horas e horas contando com ele. Senta que lá vem história. E aí ele me contou a história dele, que o filho dele passou por a mesma coisa e tal. E aí eu, mas Geraldo, eu tô muito tenso, cara, esse negócio ali, bicho. Esse é o remédio. Acredita em Deus. Ele falou, de jeito, acredita em Deus. E aí, pô, eu tava numa vida maluca, né? Que eu tinha que deixar a Luísa trabalhar e não sei o quê. Aí eu cheguei lá, falei, amor, aí contei a história do Geraldo e tal, e ele falou pra gente acreditar em Deus. Ela, então vamos fazer. E assim, nessa cirurgia em específico, eu tava com o coração muito tranquilo, eu tinha certeza que ia dar certo. Tenso. Ele não tava muito conformado que ele ia, porque existia, por mínimo que fosse, a possibilidade de não precisar. De não precisar de válvula, entendeu? De parar. E eu já tinha aceitado que ele ia precisar, entendeu? Ele ia precisar. E aí... Fez a cirurgia. Fez a cirurgia e foi um sucesso. Foi um sucesso. Mais um. É uma válvulazinha. Tem gente hoje com 40 anos de idade que tem um negócio que a gente nem sabe. A gente não sabe. É uma válvula que eles colocam aqui que faz essa drenagem da hidrocefalia. E manda pro peritônio, na passa região por aqui. Aí vem por dentro, aqui, né? Por dentro do corpo, né? Aí uma mangueirinha e vem pro peritônio. E aí a pessoa cresce cara, e se desenvolve. Passa o resto da vida, né? Tem gente que tem, às vezes a gente nem sabe. Nem sabe. E aí, depois dessa cirurgia, a gente começou ali os trâmites pra irmos pra casa. Pra finalmente sair do hospital, né? Quase 4 meses depois. De ir pra casa. Foi. Nossa, deve ser. Uma coisa que a gente aprendeu, e é o nosso lema com o Fefe. Cara, um dia de cada vez. Não pensa lá na frente, que senão você não vive. Não tem como. Não vive. Não vive. Assim, isso é independente de qualquer situação. Coisa. Cara, era de dar arrepio, assim, porque se você fosse pensar como seria, aí a gente fica doido, porque a criança que tem essa hemorragia que o Fefe teve, assim, a possibilidade dela não andar, dela não falar, e no caso dele era uma possibilidade bem grande, porque, né? E aí, se a gente fosse pensar em tudo que poderia acontecer, e tudo bem se acontecesse. Você não ia viver aquele... Só que é muito angustiante, né? Você viver... Você não tem controle. Você não tem controle, você não sabe, ali né? Você vê, cara, o que eu posso fazer? Nada. Você não tem controle de nada, né? Então, a gente teve que aprender isso ali na marra mesmo, né? Vivendo isso, mas a gente foi se acostumando a viver assim, né? E aí, começamos os trâmites para ir para casa. A gente sabia que não ia ser uma ida normal para casa. Ele ainda ia precisar de cuidado, né? De home care, porque ele não se alimentava pela boquinha ainda. Ele usava uma sondinha pelo narizinho dele que ia pro estômago. Então, ele precisava de uma máquina para se alimentar. E aí, deu tudo certo. E dia 7 de dezembro... Quando o cara falou, pode ir, não sei o que, home care, bicho, parei o mundo. Amor... Mas. Aí eu que tava com mais medo. Porque você tirar da UTI. Porque lá você sabia que ele tava monitorado. Exatamente, assim, né? Eu já tinha me acostumado com a situação. A gente tá numa UTI, são médicos que estão em outros hospitais o tempo inteiro. Ou seja, os caras estão tendo, graças a Deus, o Felipe não teve nenhuma infecção, dessas não teve nada. Graves que acontece muito, ele não teve, não teve nada, cara. E aí, na hora que falou a possibilidade, bicho, eu virei o mundo. Onde que tá, o que que é, amor, mas calma. Eu falei, amor, você não tá entendendo, a gente tem que vazar daqui. Deus tá falando pra gente vazar. Eu falei, não, tá, abriu o leite pra alguém, né, pra outra. Embora, né? E aí eu sei a gente vai ficar sendo o único bebê da UTI. Só que aí depois começou a encher. Aí, de repente, então era mais um motivo pra gente ir embora. Aí tá bom, vamos. Pra casa, bora. Eu sei que em 15 dias estávamos indo pra casa. Dia 7 de dezembro a gente foi. Passamos o Natal em casa. Passamos o Natal em casa. Com o Fefe, com o nosso Felipe. Passamos o Natal de 2023... né, o Réveillon de 2023 e 2024 em casa. E aí começou uma outra vida, né, uma outra fase com o nosso bebezinho em casa. Mais 15 prestadores de serviço. Porque a gente vivia no home care, então tinha técnico de enfermagem 24 horas. Tinha que ser escala 24 horas, né? Tinha assim, fisioterapia, tinha 3 enfermeiras, né? 3 enfermeiras. Que se revezavam, né? Aí tinha... O 15 é o total, que ainda tinha fono, físio aí, tipo, terapia ocupacional. Físio deles, físio nossa, terapia ocupacional, fono deles, fono nossa. Então, assim, é até uma coisa que a gente aprendeu. Quando é pra você, você fica meio assim, será que não é pro teu filho? Tudo, você faz você tudo. move o mundo.
E é o que a gente fala, Deus vai colocando. Deus coloca, cara. Sabe o que eu achei legal? Desde que vocês começaram a história do Felipe agora, ver que na fala de vocês, todos os dois tiveram altos e baixos. Mas na hora que um tava baixo, o outro tava segurando. E isso é o casamento, né? Exatamente. Esse é o matrimônio. A chave do negócio. E até hoje é assim, porque a gente também vive os altos e baixos. Quando rola uns murrinhos assim. Você Que a gente lembra e aí um chora muito e o outro tá lá chorando menos. Sim. E chora. E o outro chora mais. chorar. E o outro... Tem que é chorar. isso. Sim. E a Esse gente olhar ama de com o cuidado. outro. Esse olhar de cuidado. Com o outro, né? E como homem, falo também, tem que chorar. Porque... Homem às vezes quer se entregar, eu sou fodão. Não, bicho. E você chorar, é uma coisa que eu aprendi. Eu chorar aumenta a confiança da Luísa em mim. De falar, cara, eu dou suporte pra ele também, né? E assim, o maior suporte pra mim, né? Lógico, Deus, Nossa Senhora, então, né? Se fala. É a Lu ali do meu lado e falar, amor, a gente tá bem. A gente tá junto, a gente cada vez, que a gente sempre falou. E aí, no dia 7 de dezembro, a gente foi pra casa, passou nosso primeiro Natal com Xexê, maravilhoso. Só que a gente tava numa restrição de tudo que vocês imaginarem. Até a gente, cara, era máscara, era capote, bicho, touca, assim, tudo, luva, né? Era um silvestre, cuidado uma extremo. coisa... Principalmente no início, né? Que a gente chegou cheio de Morrendo medos. Morrendo de De medo. acontecer alguma coisa, Os né? malucos tendo Covid ainda. Então, assim, tipo, a gente... Não posso correr esse risco, né? Cara, e tem uma história legal que aconteceu. Logo depois que a gente chegou em casa, uns 5 dias depois, ele arrancou uma sondinha que ele usava. E a gente ia precisar ir pro hospital. E aí, enfim, no começo a gente não andava de carro com ele, UTI imóvel, aquela coisa toda, né? Sacou? Tipo, foi 5 dias, uma semana, cara, sei lá, depois que a gente chegou em casa. Pra você sair de casa com o Felipe, é UTI imóvel. Tipo, não tinha chance de depois nada. A gente andava com ele pra cima e pra baixo, né? Mas nesse início era assim, aí, vamos ter que ir pro hospital. Aí eu desabei, eu falei, não é possível, eu chorei tanto. Eu pronta já, esperando a UTI, sentei no sofá, chorava. E eu só falava com Deus, eu falava, Deus, eu não tô dando conta, fala comigo, por favor. Agora eu quero que você fale comigo. Porque eu não tô dando conta. Assim, hoje tá demais pra mim. Eu acabei de chegar em casa e eu já vou ter que ir pro hospital. Não tá dando, eu não tô conseguindo. Por favor. 3 segundos depois, sei lá, 10 segundos depois, toca o nosso interfone. Era o Padre Osvaldo. A gente pulou um negócio muito importante na nossa vida. Era o Padre Osvaldo. Tocando o meu interfone. Eu atendi o interfone. Padre, obrigado. Aí eu olhei pra Deus e falei, obrigada, Deus. Agora eu entendi. Por favor, pai. Calma, minha filha, tá chegando. A gente já falou disso. Sabe? Eu pedi pra ele, por favor, fala comigo. Brava mesmo. Falei, esse dia eu fiquei brava. Falei, fala comigo, Deus. E aí ele foi e mandou o Padre Osvaldo, grande amigo nosso, querido, maravilhoso. Que deu uma força pra gente, assim, muito grande. Tremenda. E ele bateu na nossa, literalmente, né? A gente tava bem... Tinha época que era foda. Tinha época que porra, era ajoelhar. Mas isso que é muito importante pra gente, e isso a gente tem que deixar... Em momento algum, cara, a gente duvidou, a gente brigou com Deus, sacou? Em momento algum, bicho, a fé é só aumentar, como a gente falou. A fé só foi aumentando todo dia na missa, todo dia aquilo. E... A gente não deixou de acreditar, cara, sabe? Nunca. Pelo contrário. No amor de Deus por nós. Essa é a minha missão. Então, é o que eu tenho que fazer? Então vambora. O senhor vai me capacitar? Não, você já me capacitou. Você não pode falar, me dá sabedoria. Ele não vai te dar sabedoria. Ele vai falar, tu vai passar por isso e vai aprender. Então a gente nunca duvidou de Deus. Nunca duvidou. E nessa crença nossa, né? A gente falou, cara, a gente tem que casar. Tem um matrimônio nessa história. Exatamente. Ainda tem a parte do matrimônio, né? Por isso que eu te falo que é uma parte muito importante, né? A gente tem que casar, amor. Não tem como, né? Tipo, e tudo isso que a gente tá vivendo, como é maravilhoso. Ela, então tá, então vamos casar. Mas como que a gente vai fazer? Meu amor, esquece festa. Esquece tudo. A gente vai casar e pronto, acabou. O importante era casar. O importante era isso. E isso ainda foi... Camila, maravilhosa. Ainda foi no ano passado. Ainda foi em 2023. Mônica também, elas são, porra. Isso ainda foi em 2023, quando o Felipe tava no hospital. Porque aí a gente queria muito que fosse o Padre Osvaldo quem... Né, fizesse a celebração. E ele tava viajando. E ele com a agenda dele, aí ele falou, olha, eu posso dia 16 de novembro.
Entramos em contato lá com a igreja, que eu falei, então tá bom. Resolvi o mundo. Quanto que é? Então tá bom, aí fazer curso de noivo. Fomos lá, vamos fazer o curso de noivo, que a gente já sabia que ia acontecer, e fizemos. E aí marcamos tudo 16 de novembro de 2023, numa quinta-feira, 10 horas da manhã. Eu vi fotos. Aí a gente mandou pros nossos amigos, assim, família, ó, vamos casar, vai ser uma missa, não vai ter festa, depois saindo de lá a gente vai pro hospital. Assim foi feito. Chegamos lá, gente, a igreja lotada. Quinta-feira, 10 da manhã. Perpétuo não, Guadalupe. A Guadalupe lotada. Lotada de gente numa quinta de manhã. E foi incrível, foi maravilhoso. Saindo de lá, a gente foi pro hospital. E aí, a doutora Lili, com a equipe, tinham chamado a gente pra almoçar lá com os nossos pais, né? E tal, e assim, né? A gente chamou e fomos lá pro hospital. Quando a gente chegou lá, eles fizeram uma surpresa. Eles fizeram uma surpresa, eles fizeram uma festa de casamento pra gente lá. Um bem casado. Tinha bem casado, tinha bolo, tinha doce, Lili, tinha mesa todo posta. Mundo aí do hospital, brigadaço. Tinha mesa posta, tinha fotografias nossas. Elas entraram na rede social, pegaram fotos, imprimiram as fotos, depois a gente fizeram, pra vocês. Tinha flores, tinha tudo e tinha Fefê. Quem Elas chegou? arrumaram o Fefê. Saiu da Fefê foi de carrinho lá pro nosso casamento. Fefê foi. Participou da festa. Tirou foto. Aí deu a horinha dele se alimentar, tomar o leitinho. Levaram ele lá pra dentro, almoçamos. Então, assim, foi um dia maravilhoso. E dali, né, seguimos... o Padre Oswaldo também, foi seguimos a vida aí com agora o sacramento do matrimônio. Casados. E até legal vocês falarem isso de novo, porque tem um monte de casal que às vezes fala, a gente não vai casar porque a gente não tem dinheiro pra festa, a gente não vai casar pela situação que a gente tá vivendo. Só casa. Só casa. É o que eu falo, só casa. Casa. E deixa o resto com Deus. Deixa o que muda na sua vida? Tudo. Tudo. É que a gente tava falando no começo aqui. Como que é, cara, como é maravilhoso. Como é, tipo, o que mudou? Tudo. A nossa fé já tava, assim, gigantesca. No matrimônio, então, assim, cara, E é isso, é o que você falou. E uma galera fica falando essa questão, porque pergunta muito pra gente, né? E eu falo, cara, casa, velho. Quem falou que você tem que fazer festa, irmão? Quem falou que você tem que fazer o quê? Vai lá, pega o seu negócio, vai lá, faz, casa. Vai lá na igreja, recebe essa bênção. Essa coisa maravilhosa. E assim, aí aquele viram para toda solução tem um problema, né? Sim. Mas bicho, conversa na igreja. Sim. Vai lá na sua paróquia, conversa lá. Você vai ver como o padre vai ficar feliz no que você quer fazer. E isso não vai ser impedimento nenhum, só vai... Pô, já tenho filho, melhor ainda, irmão. Coloca de dama, de pai. Coloca teu moleque pra entrar lá. E no meu, especialmente, porque, né, eu tive essa mudança que ele não precisou ter, eu precisava receber a Eucaristia. Eu falava, eu não posso viver mais sem receber a Eucaristia, porque a gente ia à missa, mas não podia comungar. E aí eu falei, não, eu não consigo viver mais assim. Eu preciso receber a Eucaristia nas missas. Preciso. E aí, a partir desse dia, né? Esse foi o primeiro dia que eu recebi Cristo, né? O corpo e o sangue de Cristo ali naquela nossa missa de casamento, do matrimônio. E ali, a partir disso, essa já é uma mudança, assim, que você não precisa de explicação além dessa. Por que você vai casar? Porque você vai comungar. Só por isso. Só então, né? Entende? Só por isso. Não, é isso. É o mais importante, entendeu? Isso. É tudo isso. É tudo isso. Fefê deu o corpo de Cristo pra você. Fefê deu, sabe? E aí, saindo de lá, estávamos com ele, né? Isso foi dia 16 de novembro. A gente ainda demoraria ali um mês pra ir pra casa. A gente não sabia, cara. A gente vivia sem saber quando que a gente ia pra casa. Não perguntava. Chegou um momento que a gente ia vivendo, né? Nos acostumamos com a rotina. Tinha toda uma rotina certinha ali que a gente cumpria e a gente ia vivendo. Mas graças a Deus fomos pra casa. Deus permitiu que a gente fosse pra casa, né? E aí foi ótimo, ele foi se desenvolvendo, né? Ele foi engordando, ele foi ficando grande. Lindão. Sorrindo. E aí, mania de colocar a mão. E aí em abril. Ele era fofinho de deles, né? A gente que preparava. Ele tinha essa, né? E aí fomos pra casa, vivemos meses. E em abril ele fez a cirurgia de tirar a sonda, que também foi outra coisa muito maravilhosa. Maluco.
Foi maravilhoso. Nessa época a gente já estava bem mais próximo ali como amigo. Quando eu saí do hospital, o meu pânico era ter que fazer essa cirurgia, porque eu queria que ele comesse pela boquinha, né? Sim. Geraldo Mas Mascarenhas depois faz esse é o remédio, vai dar certo, meu filho a gente recebeu a orientação de que era o melhor pra ele, eu falei, vamos fazer, não tive dúvidas, né? Tem que agradecer ao Dr. Ulisses também, muito obrigado, meu amigão aí que cuidou do tourinho dele. Felipe é um touro, não tem é um filho bebê, não, isso é um touro. E aí, em abril, ele fez essa cirurgia que também trouxe uma qualidade de vida enorme, porque ele tinha muito refluxo e essa cirurgia consertou tudo. Ele se alimentava por uma sonda, né, pela barriguinha. Só que aí, mais um milagre. 3 semanas depois que a gente fez essa cirurgia, Fefe começou a mamar pela mamadeira. Fefe mamava. Milagre, porque teve uma profissional que falou, que isso? Chegou pra Luísa um dia, esse dia eu fiquei bravo. Eu saí da UTI, aí uma profissional chamou a Luísa no quarto com a pastinha. Então, eu tenho que te contar sobre o seu filho, porque ele pode não mamar, ele pode nunca deglutir, não sei o que, tal. Aí a Lu me ligou, bicho. Mal. Cara, mal. E, pô, tinha acabado de sair dali, tava tudo bem, amor, mais um dia, vai dar tudo bem, tudo certo. Cara, eu voltei nesse hospital bravo. Aí cheguei pra essa profissional, falei assim, Deus, você tem noção do tamanho da nossa fé? Você tem noção da besteira que você tá falando? Você tem certeza disso? Não, mas não é não mais. Você tá falando pra uma mãe, sozinha, assim. Por que você não falou quando eu tava aqui? Né? Então, assim, foi um momento bem que... Ele me defendia em vários momentos, né? Fala. Eu cheguei a falar, brigar no começo. Falei, não, coloco meu filho aqui e vou pra São Paulo fazer não sei o quê. Nem sabia como eu ia, o que eu ia fazer, mas assim... pai, né? E marido, né? Mãe, pai, marido. Tua esposa aqui. E marido. Então, assim, foi outro milagre. Ele me defendia foi assim, porque o tempo todo. A gente escutava tanta besteira, cara. Tanta besteira. Não dos nossos anjos, né? Que nossos anjos estavam lá, cara. Eles que quando eles consertavam estavam de essa plantão, parte. a gente ficava, beleza. Então, tanto médico, quanto enfermeira, quanto coisa, então assim, tinha os nossos anjinhos lá. Mas depois que ele fez essa que ele cirurgia, não vai mexer a perna, que ele não vai falar, que ele não vai mamar. Você falou que te falaram, né? Que ele não iria que sorrir, não é isso? Tipo, que um monte de coisas, né? Que ele não faria. Isso, né? E ele faz tudo isso. Ele fez tudo. E 3 semanas depois ele estava mamando, gente. Ele mamava assim, ó. Que não precisaria mais do... Então... tudo indicava que ele ia nem precisar, né? Que aquilo seria temporário, né? Mamava bem pra caramba, cada vez ia melhorando, no começo demorava mais e tal. Paciência também. E aí, exatamente, aí a gente ainda ganhou uma qualidade de vida, assim, com ele incrível, porque ele começou a dormir muito melhor, começou a engordar efetivamente, começou a dormir no quartinho dele, porque antes a gente não deixava, porque ele tinha muito refluxo, a gente se preocupava muito. Enfim, então a gente viveu dias, assim, incríveis, né? Com ele ali, super bem. Um bebê lindo, fofo. E assim, uma coisa... E eu fazia questão de acordar ele todo dia que eu chegava. Muito maravilhoso. Essa parte é boa, as babazinhas, as enfermeiras e tal. Não acorda, acabou de dormir. Tô nem aí, vem cá. Ele chorava, eu brincava com ele. Ele tava 2 minutos, ele tava dormindo. E eu grudadinha lá. O Sérgio também acordava. Fazia questão, cara, de acordar o Fefe. Vale a pena. Chegava lá, acordava. Depois eu dormia, não tinha problema, mas eu tinha que... E o Sérgio tem uma mania de assovio. Aí, às vezes, eu tô colocando pra dormir, ele chega assoviando, os meninos já, ai, meu pai, meu Deus, pode demais, tá doido, velho. Depois de uma hora vai dormir. Tá tudo certo. Mas é isso, cara, valeu cada acordada. Cada choro dele, cada fralda que eu troquei dele. E aí, o Fefe tava com uma... Como é que é? Como você acabou de falar? Uma suspeita de síndrome de... Não, antes disso. Antes dessa. Pra fazer a cirurgia de colocar aqui. Que eu acho que é importante. Técnico. Mas é importante pra galera saber. Tá que às vezes passando, é verdade, né? Pode ajudar. Que ele tava tendo refluxo, cara. Por conta da questão do esôfago dele, isso eu acho que é importante. Pra gente mudou nossa vida totalmente. Cara, ele tinha refluxo, mas assim, a gente não dormia. E ele só dormia no colo da Lu. Então, assim, às vezes, né, ajuda de familiar pra caramba nessa época. Às vezes, familiar chegava lá em casa, tipo, 4 horas da tarde, eu falava, cara, deixa eu ir dormir. Meia-noite eu assumo e tal, porque a gente tava tendo... revezando. E era difícil, porque ele não dormia por conta de refluxo. E era refluxo, cara, que ele virava, assim, de dor, sacou? E ele chorava. E, pô, não sabe o que é aquilo, né?
E aí ele fez essa cirurgiazinha, tirando daqui para no dia 1º de abril, para colocar a alimentação por aqui. A vida do Fefe mudou. Ele não tinha mais esses refluxos, porque nessa cirurgia faz uma coisa que chama fundoplicatura, que é impedir a passagem do líquido, enfim, né? E a parte técnica que a gente não vai entrar, mas a qualidade de vida dele, a qualidade de vida. Cara, e de vocês também. Nossa, automaticamente. muito. E aí ele, aí a gente ia, né? A gente andava de carro, a gente fazia tudo. Ele engordou e, virou outro bebê. Aí a gente finalmente pôde viver uma normalidade, assim, de pais com bebês, né? Em casa, porque dormia no quartinho, fazia toda aquela coisa. Então, assim, foi maravilhoso. A gente já tava também bem mais corajoso, bem mais acostumado confiante. Com hospital, com toda essa coisa, né? A gente ainda home vivia em home care. Também. E aí foi maravilhoso. E aí ele teve depois essa suspeita de síndrome de West, que requer ele tinha isso no exame, mas ele não tinha outras características da síndrome. Também a médica não sabia muito bem nem explicar, porque não é comum. Eu acho que também era mais um milagre que estava acontecendo. E aí ele precisou fazer esse tratamento com corticoide, muito, muito forte, assim, uma dosagem muito alta. E fizemos o tratamento, deu certo o tratamento, porque quando fez o exame, reverteu a situação que existia, né, no cérebrozinho dele. E só que ele teve uma úlcera no estômagozinho. Tivemos que ir pra UTI. Eu nem sabia que corticoide causava isso. Tivemos que ir pra UTI e tal. E aí teve que fazer o desmame desse corticoide. E não pode fazer de uma vez. E aí não pode fazer de uma vez. E enfim, mas teve que fazer o desmame, porque ele tinha úlcera, sabe? Se continuasse corticoide, ele ia continuar tendo úlcera, ia começar a sangrar. E aí fez o desmame, a gente estava muito bem acompanhado e tal. E aí fizemos o desmame todo corretinho e tudo mais. Até que em junho ele teve, Cheguei de São Paulo. Cheguei de São Paulo. Já chegou de viagem. E eu achei que ele não tava muito bem, assim, no dia. Eu achei que ele tava diferente, assim, ele começou... mandou uma foto, eu lembro direitinho disso já. Ele tava, tipo, com uma infecçãozinha, ela, tipo, tirou da barriguinha dele. Era uma luva, né? Eu falei assim, até que assim, na luva tava um líquido bem amarelado e tal. Então a gente ficou preocupado com aquilo, né? Eu achei que ele não tava... com febre ainda. Ele tava ainda normalzinho e tal, mas eu fiquei muito preocupada, achei que ele foi piorando. E aí a gente foi, isso era dia 13 de junho, uma quinta-feira. Aí à noite a gente foi, levamos ele pra emergência, né? Deu mamar dele, na hora que eu coloquei ele pra dormir, ele meio que reclamou, dormiu um pouquinho, depois acordou, na hora que eu levantei ele, cara, ele vomitou esse negócio amarelo todo, eu lembro direitinho, assim, esse negócio amarelo, cara, fedido, assim, azedo, porque pegou minha boca, né? Aí na hora eu falei, amor, vamos pro hospital. E aí a gente, né, já... E dali já foi, aí quando a gente chegou no hospital, ele já tava começando a ter febre, e assim, febre alta, altíssima. Começou a convulsionar... E aí ele foi piorando, os exames não estavam bons, estavam exames bem ruins, ele tava com uma pneumonia. Rinzinho dele. E aí o rinzinho dele também começou a parar de funcionar. Isso na sexta-feira já deu uma piorada. Ele teve que ser entubado para poderem dar as medicações para as convulsões, né? Ele não ia dar conta de respirar sozinho, ele já teve que ser entubado na sexta-feira. E aí os exames não foram bons, os exames foram ficando ruins. E aí, no sábado, pela manhã, né, no dia 15 de junho... Ele teve a primeira parada teve a primeira parada cardiorrespiratória. Teve algumas que... Foram duas, né? A que primeira, se seguiram. E aí reanimaram ele e... É difícil falar. Enfim, a gente tava no quarto, né, com eles e tudo mais. E a médica, né? A médica... Super fera. Ela... Não, vocês não vão sair daqui não, vocês vão ficar aqui. Né? Porque assim, a princípio todo mundo sai. E a médica falou, não, vocês vão ficar, vocês querem ficar, vocês podem ficar. Eu falei, eu vou ficar, eu não saio daqui. Não saio de perto do meu filho agora nem sonhando. E aí ela chegou pra conversar com a gente, né, que... Já tinha... Infelizmente, o cérebrozinho dele também... Já tava realmente parando, né? O rim dele não funcionava mais.
e que... Aí ela sugeriu que ficasse no nosso colo. Ficasse no nosso colo, né? Ficasse no meu colo. E aí eles me entregaram. E ali eu vi que realmente Deus estava chamando ele de volta, né? E a gente conversou bastante com ele. Eu conversei com ele, né? Porque eu vi que ele realmente estava indo e Deus estava tocando meu coração para eu ficar calma. Muito. Então eu fiquei muito calma. Eu nem chorei na hora que eu tava conversando com ele, porque eu não queria que eu chorar com ele ali no meu colo, sabe? Porque eu queria que ele sentisse só o meu amor e não tristeza. E aí eu falei com ele que ele podia ir. A gente prometeu que ia ficar tudo bem. Prometendo que a gente ia ficar bem e que ele tava indo pra um lugar muito melhor. Muito maravilhoso. Sem dor, sem remédio, sem injeção. Que ele ia conhecer Jesus face a face. Que ele ia direto pra lá. Que ele ia direto pra lá. A gente tem certeza disso. Absoluto. Que ele ia ter uma mãe que é, assim, muito maravilhosa e que cuidaria dele. Já cuidava dele aqui, cuidaria dele lá. A gente entregou ele pra Nossa Senhora. Entregamos, assim, ele... Dia 15 de junho de 2024, né? Hoje, esse final de semana agora completam 7 meses, né? Que ele partiu, que Deus chamou, falou, vem meu filho. Vem, seu lugar é aqui seu comigo. Lugar é aqui comigo. E a nossa fé é tão grande, tão grande a nossa fé. Que a Lu falou uma coisa pra mim, assim, que hoje, lógico que a gente emociona. Lógico. Mas tem um conforto muito grande, né? Principalmente pela nossa fé. Que Deus, você falou isso, né? Deus teve, tipo assim, amava tanto Fefe, tanto a gente, que amava tanto Fefe, falou, agora que eu vou falar, vem pra cá, moleque, tu não merece viver esse mundo aí, não. Eu sei que seus pais vão fazer tudo que tiver ao alcance deles, tudo. A gente tava fazendo, bicho, e é o que a gente falou, cara, Deus coloca tanta coisa no nosso caminho, a gente, não vou dar conta, dá. Não vou dar conta de pagar, dá. E que falou assim, a gente ia fazer o mundo, só que a vida era dele. A vida, se ele ia andar, se ele não ia andar, como que seria a vida dele, era dele. Sim. E a gente, um dia a gente vai partir, né? Só que a gente sabe tanto que Deus nos ama, e muito, que a gente confia plenamente que isso foi bom. Com certeza. Sabe, eu não questiono, eu não fiquei revoltada. Assim, por que Deus levou o meu filho? Eu não pergunto por quê, eu pergunto todo dia pra quê. E aí eu vou aprendendo, eu vou enxergando pra que Deus fez a gente passar por isso. E aí hoje, voltando, eu falo, gente, como são as coisas, como que é Deus na nossa vida, né? Eu tinha os medos, 2 medos de Jackson morrer e eu ter um filho doente. Eu não morri, não. Deus falou... Pronto pra fazer... E aí Deus falou, um você dá conta. Vendi as bases, assim. Você tem medo, eu sei que você tem medo, mas você dá conta, eu tô aqui com você. Deus falou olha a isso mãe, pra né? mim. A Leoa, que você foi ali. Porra. Sabe? O tempo todo. Cara, só admiração, mais amor pela Luz, assim. Eu falo muito isso, cara, vocês, mães, não existe comparação quem ama mais, não tem isso, assim, não é uma competição. Cara, mas o amor de mãe é muito grande. Eu falo assim... É muito grande. Você pode ser o melhor pai do mundo, você não é mãe. Não é, cara, não é. Então... A Maria, assim, a gente pensa, né? Cara, Maria passou por tudo aquilo, né? O filho dela, assim... O filho dela... Folado, né? Vendo o filho dela sendo tudo aquilo. O amor de mãe é uma coisa, assim, impressionante. Eu já sabia disso. E até isso, Deus fez de uma forma pra gente aprender e pra reduzir mesmo o nosso sofrimento. Porque quando eu tô sofrendo, quando eu tô triste, que eu tenho... Porque é óbvio, né? Claro. Eu tenho... Enfim, eu ter choro muito ainda, né? Eu tenho muita saudade. Eu sinto o cheiro do Fefe, eu sinto a pele dele, sabe? Então, não é fácil. Só que quando eu paro pra pensar e eu tô nesses momentos, eu falo, meu Deus, olha a Maria. Olha como que ela sofreu. O meu sofrimento é até muito pequeno perto do dela, sabe? Então eu não posso. Eu claro, posso sofrer sim. A gente sofre. Maria sofreu.
Mas ela sofreu com uma dignidade, uma força. Outro dia eu tava... Em pé, sabe? Eu tava vendo um padre falando, né? E aí ele falou assim, qual a mulher mais importante que já existiu? Maria. Isso aí, independente da crença, da religião, se você chama ela de Nossa Senhora ou só de Maria, enfim, a mulher mais importante que existiu foi ela, né? Porque ela foi escolhida Por Deus. Pra ser a por mãe. Deus, pra ser a mãe de Jesus. E falou assim, e ela sofreu o que ela sofreu. Então você é a última bolacha do pacote que não precisa sofrer, que não vai. Se ela, que é a mulher mais importante que já existiu, que já pisou nessa terra, passou por tudo aquilo, e eu vou ficar questionando Deus quando passa, e ver vocês, né, a gente acompanhou, não tão de perto, né, mas acompanhou da forma que a gente conseguia, e ver vocês dando testemunho de fé de vocês, mexe demais com a gente, né? E ainda mais falando. Pode concluir. E no dia que você me mandou a mensagem, né? Aí eu contei pra Yara, a Yara chorou. A nossa filha chegou e falou, o que você tá chorando, mamãe? Aí a Yara falou, não. Uma criança que a gente rezava de vez em quando, filho do amigo dos amigos do papai e da mamãe, ele morreu. Aí ela falou assim, mas a gente não vive, não é pra isso? A gente não quer a vida eterna, mãe? A gente não quer a vida eterna? Aí eu olhei pra Yara assim, eu falei, meu Deus do céu. Também te Eu falei, filha, é que nem sempre a gente tá preparado. Então, a gente vê assim Tão que pequena e tão sábia, na né? simplicidade da criança, assim, a gente fala, não que a gente não vai sofrer, mas é isso, a gente tem a tranquilidade de entregar os nossos filhos para aquilo, para Cristo, né? E até uma coisa que a Luísa me falou também que me marcou no dia que a gente foi na casa de vocês, né? Que ali também você sentiu a misericórdia de Deus por vocês. Porque às vezes tem gente que acha, Deus é misericordioso, Deus tem que me dar tudo, eu tenho que ter melhor casa, melhor carro, filhos mais bonitos, filhos mais espertos. Gente, a misericórdia de Deus vai muito além do que a gente pode ver, vai muito além do que a gente pode tocar. Imaginar. Então a gente só pode sentir e seguir. Então por isso que foi uma outra coisa que marcou. Você falou, poxa, naquele momento eu senti a misericórdia de Deus por mim. E a gente nem merecedor não é. Nem merecedor não é. Eu tão pequena, recebi tantas graças, recebi um filho que foi um anjo, uma coisa muito maravilhosa. E eu como mãe e ele como pai, a gente tem a alegria de saber que a gente tem um filho no céu. Sim. Exato, um anjo olhando por vocês. Um intercessor por vocês. Um intercessor, né? assim. Então a gente reza pra ele. Santo Fefe. E a gente reza pra ele agora, a gente sempre rezou por ele, agora a gente reza pra ele. E eu tenho uma certeza muito grande no meu coração de que ele tá muito bem. Te esperando. E aí isso trouxe uma baita responsabilidade, porque... Espera um pouquinho, né? Um amigo meu, primo meu, né, o Maguito, ele falou assim, um dia a gente conversando, né, logo depois disso tudo. Aí ele falou, velho, eu não queria estar no tua pele não, velho. Por quê, Maguito? Lógico, né, nessas questões todas, mas, bicho, tu vai ter que ter uma vida perfeita pra encontrar teu filho, velho. Pra ver ele de novo. É uma responsa muito grande. Não, pra encontrar teu moleque, tu tem que estar... Na linha, na linha, exatamente. Assim. Vida santa, né? Vida santa, que é o que a gente busca, é o que a gente busca pros nossos filhos. E a gente tem um filho no céu, uma certeza a gente... Tá aí, lindo. A gente já tem essa coisinha linda, né? Que maravilhoso. foi um não presente só a gente, nas né? Acho que nossas eles vidas. Tanto Muita gente. Muita gente. Muita gente. E assim, o que a gente aprende com isso, né? Além de Deus ser a nossa força. Tudo. Cara, se não fosse Deus, a gente não dava conta. A gente escuta muito, assim. Não dá conta. Cara, não sei como é que vocês deram conta. Se fosse comigo. Cara, fé é uma coisa que segura a gente todo santo dia, né? Não tem explicação disso. Como a gente estava falando no começo, é um amor que vai além de tudo. E não que vocês sofreram mais ou menos que outras pessoas. Primeiro que eu não desejo isso pra ninguém, você tá maluco. Mas a gente percebeu que existem problemas de verdade, né? Então, assim, isso foi o que mais a gente falou, né?
cara, a gente começou a aprender o que é problema de verdade, né? Enquanto o problema for dinheiro, tá tudo certo, velho. Não que, né? Trabalha, assim, vai ser com maiores ou menores dificuldades. Não, mas mas a gente aprendeu o que é, né? O que é. E, cara, a gente não manda em nada, velho. Nada. Quem manda em tudo é Deus. E essa fé que a gente sempre teve, nunca duvidar dele, nunca, cara, Se revoltar perguntar, contra ele, ai, nunca. por que eu? Por que não sei o quê? Cara, graças a Deus, a gente nunca passou por isso. Nunca. É tipo, é minha missão, é minha parada. E até o que você falou, né? Por que eu? E por que não E você? por que não a gente, entendeu? É. Por que não a gente? Hoje eu... Ai, Luísa, você é louca? Você agradece pelo que... Claro que eu não agradeço pela morte do meu filho. Mas Sim. eu agradeço por todo o resto que e você o que eu viveu. vivi, porque eu tenho certeza que eu precisava viver aquilo. Sim. Deus me ama, Deus ama o meu filho, amava ele aqui, agora ama ele lá. E eu tenho que honrar o amor de Deus por mim, pelo Jackson, pela nossa família, pelo Fefe. Tenho que honrar a vida do Fefe também. Sim. Porque ele foi muito lindo, ele só trouxe coisas boas pra gente, ele só Sim. deixou coisa boa pra gente, ele Só tá olhando muito. a gente de lá, então eu tenho que, cada dia eu tenho que honrar, por isso que eu falo muito dele, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas como que você consegue? Eu falo primeiro que é Deus que me dá força, senão eu não conseguiria, e eu tive um filho extremamente forte, então, que era só amor, era só alegria, era só... Então, como Só que eu teve vou tempo de viver? experimentar o amor. É. Demais. Entende? Então, eu vou viver triste pelos cantos, eu vou viver reclamando, eu vou viver, né, pra baixo, eu vou viver Sim. revoltada com Deus, achando que ele me puniu. Deus não pune ninguém, gente. Exato. A gente que... Deus não que pune ninguém. Não confundam essas situações, essas dificuldades com punição. Deus permite Sim, que algumas sim. coisas aconteçam por amor. E aí a gente vai entendendo aos poucos. Na hora a gente pode não entender, mas a gente vai entendendo. Sabe? Tem uma amiga minha que ela sempre fala, coloca louvor pra tocar na sua casa e tal, assinaram, mandar um abraço pra ela. E aí a gente começou a escutar muito mais Sim. música católica depois disso, né? E é engraçado que a gente vai escutando música e sempre tem uma que mexe com você e você fala assim, poxa, aí essa fica no repeat, né? Aí, Já vira no favorito? Tá no favorito e tal. E eu tenho escutado muito uma música que chama Teus Planos, né? Teus Planos, acho que é Juninho Cassimiro, alguma coisa assim. Tava escutando ela hoje. Ó, Nossa, coincidência. tem uma versão dela com o Frei Gilson. Que fala, que tem uma o meu pregação próximo no meio. segundo é teu, né? Meus passos são seus, o O próximo. próximo Minuto é segundo teu. minuto é teu, Então, assim... Tava malhando. Acho que ele deve ter olhado na academia. O maluco ali deve estar com um Tá trem em cima. Rock and roll. Tá lá. Teus Meus planos. planos são seus. Próximo minuto é exatamente. Essa música é maravilhosa. teu. É Se isso, não né? for assim, Não me deixe ir. É. Né? E- Então e- a gente entregar a vida. Entrega a vida pra Deus. Entrega a vida pra coloca Deus, ele pra no Nossa trono do Senhora. coraçãozinho. Aí virou o nosso lema, né? Que é uma frase que a gente fala, a gente recebe até presentes já com essa frase. Um dia de cada vez, com muita fé e alegria. Amém. Porque, né, não basta a gente ir vivendo, né? A gente tem que viver com alegria. Deus Sim. ensina a gente a sofrer com alegria, né? Exato. Nossa Senhora ensina a gente a sofrer com alegria, né? E Fefe nos ensinou Não só a gente, né? não só a gente, Tantas mas muitas pessoas, né? Que é possível sofrer com alegria, porque a gente tem o amor de Deus e o céu Que é tá lá, infinito. que é infinito, o céu tá esperando a gente, né? Deus quer a gente perto, Deus dá tudo que a gente precisa. É isso. Que é Amém. só Cada confiar. podcast a gente aprende mais, né? Nossa. Uma Não, e essa lição. mensagem, E a tudo gente- isso, Sua mas essa mensagem aí final final foi assim. maravilhosa. É o Como Espírito Santo Repete, aqui. por favor. Viver um dia de cada um dia vez. de cada vez, com muita fé e alegria. Um É dia de isso. cada Cada vez. vez. Com muita fé e alegria. Vai dar certo, sempre vai dar. Sempre vai vai dar. sempre Isso sair. aí. Né, meu É amor? isso. Queremos muito agradecer vocês. Obrigado demais por vocês terem Obrigadaço. compartilhado conosco a história de vocês, a história do Fefe. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai ajudar muita gente. Tem muita gente que está num momento passando por alguma dificuldade, algum momento de falta de fé. E esse testemunho de vocês é um negócio incrível, assim, que possa fortalecer a vida e o matrimônio, a família de muita gente. Obrigado. Que Deus abençoe muito a família de vocês.
Amém. Obrigado. Vocês também, parabéns por esse projeto. Com certeza está ajudando muitas famílias, vai ajudar. Amém. Ajuda a gente também, pode ter certeza. E sucesso, todo Obrigado. sucesso para vocês. Todo sucesso. Deus tá abençoando Amém. e, enfim, meu amor por vocês, meu amor por você que me acompanha, me acompanhou todos, sempre, pra sempre. Pra sempre. Muito Amém. obrigada. Uma lembrancinha Amém. pra vocês aqui também. Obrigado. É só uma lembrança. Uma lembrancinha pra E um Desse pedido. momento. É uma canequinha igual essa que a gente tá usando Ai, aqui. que Exato. lindeza. Muito Que lindo. todas as vezes que vocês olharem para ela ou lembrar de nós, que vocês façam uma oração por nós e também por todas as famílias, né? E pelo nosso programa Viver a Aliança. Que a gente consiga o nosso propósito, que de fato é fortalecer as famílias e os casais e mostrar que Deus se alegra com a vida de cada um e com a vida da família. Eu tenho certeza que vocês são instrumentos para levar histórias e amor e fé para muita gente. Muita Tenho gente. certeza disso. Então contem Com a gente com sempre. a gente e com as Com nossas certeza. orações, principalmente. História não falta. Amém. Principalmente de Deus na nossa vida. E contem com as Amém. nossas orações. Obrigada. Amém. Obrigado, vocês também. Obrigada a vocês.